Enquanto a dissolução de Elmorden trabalhava para retardar a queda do reino de Périos, nada poderia deter as pragas que se aproximavam das regiões ao sul de Grácia, nem ao frio devastador que varria o norte. Assim como Elmorden antes dela, Périos desapareceu nos livros empoeirados da história. Após a queda desses grandes reinos, a terra estava envolvida em um tumulto horrível, e os tempos sombrios evocavam lembranças do rescaldo da Grande Peste. A aristocracia humana lutou entre si pela supremacia, e algumas até consideram terras a não-humanos em troca de poder militar. Os orcs aproveitaram essa oportunidade e ganharam apoio, e fortaleceram suas forças. Reorganizando seus exércitos, os orcs novamente empreenderam sua campanha para dominar o continente. Seus exércitos eram poderosos e eles logo ocuparam as partes do norte de Elmor. Mas a luta entre os nobres orcs e os humildes orcs enfraqueceu seu poder. Em meio aos conflitos, os elfos não podiam fazer nada além de lutar por suas próprias vidas na interminável batalha contra seus irmãos das trevas. E os anões não eram páreo para o grande exército dos orcs, e foram facilmente deixados de lado. Neste tempo, uma facção humana dominante emergiu, conhecida como o Reino de Elmor. Sua pretensão de ser descendentes diretos do Imperador de Elmorden, seja verdade ou mito, foi amplamente aceita, pois eles tinham a verdade da força e a verdade do aço por trás de suas palavras. O exército de Elmor enfrentou o exército dos orcs durante muitas batalhas terríveis. A guerra perdurou por muitos anos, custando muito a cada um dos lados. Os exércitos estavam equilibrados, pois embora os humanos fossem mais numerosos que os inimigos, a força do poderoso exército dos orcs era formidável. No final, entretanto, derrotados, os orcs foram novamente levados para suas próprias terras para aguardar seu tempo e planejar sua vingança. Quanto aos anões, os poucos que restaram foram banidos do continente humano para as profundezas das montanhas. Com sua força militar agora diminuída, o exército de Elmor finalmente conseguiu controlar todas as terras do norte, e marchou para o sul na busca para reunir o continente sob a bandeira de Elmor. Mas a unificação do continente dividido não aconteceu. Oren, o mais poderoso dos reinos do sul, defendia o exército invasor com seus fortes magos e soldados bem treinados. E Elmor não podia igualar a ferocidade de um exército para defender sua terra. Os vários reinos do sul prosperaram sob a proteção de Oren, e juntos começaram a tomar a forma de uma nação. Esses reinos mantiveram o equilíbrio entre si e cresceram fortes e prósperos.